Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Novamente estou aqui para apresentar para o projeto de residência pedagógica do Instituto Federal do Campus Matão, no qual eu faço parte. Meu nome é Thaís Pinheiro e sou aluna do curso de licenciatura em Química e estou no 8º semestre. Hoje eu vou mostrar para vocês a reação química da visão, como ela ocorre. Basicamente, tudo que ocorre no nosso corpo, tudo que a gente vê, né, é uma reação química e a gente nem imagina. Então, hoje, o intuito desse vídeo é mostrar para vocês como funciona. Bom, a visão é um dos sentidos do corpo, né? Um dos mais importantes, eu diria. E é por meio dele que a gente consegue enxergar as percepções, ter percepção, diferenciar algumas coisas, né? E, como eu falei para vocês, enxergar é um processo químico. E no vídeo de hoje a gente vai entender. Mas para que esse processo químico de enxergar aconteça, ele envolve algumas partes do órgão. E nesse caso, o órgão é o olho. Antes mesmo da gente ver como acontece esse processo químico, eu trouxe para vocês as partes que compõem o olho e as suas funções, para a gente entender um pouquinho melhor. A gente nem imagina, né, que uma coisa tão pequena tem tantos componentes e tantas funções, como está descrito aí na imagem que está aparecendo para vocês. Então, eu vou dar uma explicadinha e logo depois a gente já continua. Vamos lá. A primeira parte que eu quero falar para vocês é a esclerótica, que é a camada que tem um tecido conjuntivo e fibroso. Ele é um tecido resistente. Esse tecido possui alguns músculos. E esses músculos são responsáveis pela movimentação do globo ocular, que é onde se encontra o nosso olho. Ou seja, a responsabilidade dele é a movimentação. É o que ajuda a gente a enxergar dos lados, para frente, para cima, para baixo, e assim sucessivamente. Logo após a esclerótica, a outra camada que a gente pode encontrar é a coroide. A coroide é onde se encontram os vasos sanguíneos e a melanina. Os vasos sanguíneos ajudam na função, né? A circulação ali, como todos os outros vasos. E a melanina ajuda na nutrição do olho. E ela também ajuda na captação de luz. É ali que ela vai ajudar quando começar o processo químico de enxergar. Logo após, descendo um pouquinho, a gente tem a íris, que é o que a gente informalmente falando, é o que a gente conhece como a bolinha do nosso olho. O que é a íris? Ela é responsável pela coloração e é onde a gente encontra a pupila, que basicamente é onde começa o processo químico de enxergar. A pupila é onde entra tudo que a gente enxerga. Ela pode dilatar ou diminuir, de acordo com o que a gente está enxergando, com que frequência a gente está enxergando e o quão luminoso a gente está enxergando. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tem também, voltando lá para cima, a esclera. Ela está junto com a esclerótica, que é a camada de proteção do olho. É a camada mais externa. É a camada que leva tudo, vamos dizer assim. Entre o cristalino e a retina, um pouquinho depois do coroide, é encontrado o humor vítreo, que é um fluido gelatinoso que preenche e ajuda o nosso órgão, né, o nosso olho, quando tem algum problema. O pessoal que usa bastante lente, que às vezes o olho seca, que fica muito tempo com aquilo, ele solta esse fluido para que não ocorra problemas futuros. E aí encontra-se, né, logo depois, um pouquinho mais para baixo, os dois componentes mais importantes para reação química de enxergar,
que é o nervo óptico e a retina. O nervo óptico e a retina são ligados, né? A retina é formada pelas células fotorreceptoras, que são conhecidas como cones e bastonetes, e ela é ligada ao nervo óptico. E aí a gente vai entender por que ela é ligada pelo nervo óptico e o que são os cones e os bastonetes. Mas aí eu te expliquei todas as funções do órgão e como funciona o processo químico da visão. O que acontece em milésimos de segundos que faz a gente enxergar? Vou explicar para vocês. Vamos lá. O processo começa quando a luz atinge a retina. Ela entra pela pupila e vai atingir a retina. Como eu falei para vocês, a retina possui células fotorreceptoras, que são chamadas de cones e bastonetes. Dependendo do local que a gente estiver, ela libera uma proteína. Se a gente estiver num local escuro, ela vai liberar uma proteína que vai ajudar a enxergar naquele lugar escuro. Mas, de um modo geral, eu vou explicar como funciona um processo químico num lugar médio, que não agride a nossa visão, num lugar ok, tá? Então, vamos lá. A luz atingiu a retina e a retina, as células receptoras vão receber, né, a luz e vão soltar proteínas chamadas opsinas, que na química orgânica são chamadas de cisretinal, que é essa imagem que vocês estão vendo aí no slide. Essa molécula faz um processo químico, uma transformação química que a gente conhece como isomeria geométrica, a famosa isomeria cis e trans. Só um adendo, né, na parte de química. Cis e trans substituem no cis, os substituintes vão estar do mesmo lado da dupla e na molécula trans eles vão estar em lados opostos. Então, as células receptoras liberaram as proteínas e aí ela vai provocar alterações químicas e vai acontecer a isomerização do cis-retinal em transretinal. E essa transformação, consequentemente, vai mandar um impulso lá para o nosso cérebro, que criará diversas reações. Ou seja, vai mandar um impulso para ver se o meu cérebro conhece o que é aquilo que eu estou vendo. Se eu preciso conhecer, se eu já vi, qual que é a cor, se é uma pessoa, e assim sucessivamente. E após eu identificar o meu cérebro identificou aquilo que eu estou vendo, vai ocorrer novamente a conversão do transretinal em cisretinal. Esse processo é realizado por meio de uma enzima. Novamente, ele vai ser realizado por meio de uma enzima, dependendo da luminosidade que eu esteja, que meu olho está vendo. Então, essa conversão vai acontecer milhares e milhares de vezes. Por quê? Para que mais luz, né, mais coisas possam ser recebidas pelas minhas células e mandar para o meu cérebro para eu entender, para eu reconhecer o que é aquilo que eu estou vendo. E assim, mais imagens possam ser formadas. Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem de como é esse caminho, né? Que é chamado de percurso retinocortical visual. O impulso nervoso gera pela retina, ele vai neste canal amarelinho chamado nervo óptico e é encaminhado lá para o cérebro. E aí o cérebro vai fazer o trabalho dele. Por exemplo, eu estou aqui dando aula na frente do computador. Então, o que eu estou vendo
entrou pela minha retina, fez o caminho do nervo óptico e foi lá, entrou pela minha retina, liberou a célula receptora, pegou, né? Liberou a proteína, fez a transformação e mandou lá para o meu cérebro. Nisso eu já identifiquei que eu estou na frente de um computador. Lembrando, gente, que esse processo químico é feito em milésimos de segundo, porque em milésimos de segundos nós somos capazes de enxergar muitas e muitas coisas. Bom, aqui eu coloquei essa imagem de um microscópio, tá? Que é o bastonete e os cones. Então, eles podem funcionar junto, como eles podem funcionar separados. Tudo vai depender do ambiente que eu estou e da luminosidade daquele ambiente. Então, por exemplo, quando o ambiente vai estar em baixa luminosidade, eu vou apresentar uma baixa visão. E que quem vai me ajudar a enxergar vai ser o bastonete. Quando eu estou num ambiente que tem muita luz, o cone que vai me ajudar a enxergar. Por quê? Eu vou enxergar bastante ou eu vou ver muita coisa. Então, ele vai me ajudar a identificar quais são as cores que eu estou vendo. E assim, ele vai trabalhar junto. O cone e o bastonete, fazendo que eu entenda e que eu veja o que é aquilo que eu estou enxergando. E as adaptações às condições do ambiente funcionam, de certa forma, para nos ajudar. Por exemplo, quando a gente fica no sol anda no sol por um longo período, andou no sol e eu cheguei na minha casa. E aí, não sei se vocês já passaram por isso, que o olho fica cheio de bolinhas e demora um pouquinho para você se adaptar ao ambiente. Por quê? Você estava num local que tinha muita luminosidade, que era o sol. E aí eu entrei dentro da minha casa. Minha casa tem baixa luminosidade em relação ao sol. Eu não vou me adaptar diretamente, assim, rapidamente. Isso acontece porque eu preciso me adaptar ao escuro. E isso vai acontecer por conta de alguns fatores. A minha pupila precisa dilatar ou ela precisa diminuir, dependendo de onde eu estiver. A minha proteína, ela precisa se regenerar. Aqui é a rodopsina. Por quê? Lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês? Dependendo do ambiente que eu estiver, a proteína que minhas células receptoras fornecem é diferente. E a minha retina precisa se ajustar para ativar os bastonetes. Bom, antes de encerrar, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as doenças que acometem nossos olhos, né? Elas podem vir de processo natural, de envelhecimento, ou elas podem vir de forma genética. Tem visão que diminui, tem doença que diminui a nossa visão, como a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e assim muitas outras. E tem doenças que fazem a gente perder a visão. E é muito importante para que a gente cuide, né? Porque eu imagino que deva ser muito, muito complicada mesmo você não conseguir enxergar. Imagina só, você chegar num local e não enxergar tudo escuro. Eu já estou acostumada a enxergar. E o pessoal que nunca enxergou? Deve ser muito, muito difícil. Então é importante a gente sempre cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, para que os nossos órgãos funcionem de forma correta, para que o processo químico dos nossos olhos funcione de forma correta. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Muito obrigada e até a próxima.